O Batman é um dos personagens de quadrinhos mais conhecidos no mundo. Com tanta popularidade, era natural que o sucesso do Cavaleiro das Trevas o levasse para fora das páginas de quadrinhos, e direto para o lucrativo ramo do cinema e dos jogos de videogame. Além dessas mídias, o Batman ainda está presente nos desenhos animados e nos longa-metragens de animação. Esses longas ganharam popularidade por adaptar as melhores histórias em quadrinhos do personagem e por permitir que mais pessoas conheçam o Batman. E é sobre essas adaptações que falaremos no vídeo de hoje. Vou listar animações do Batman que todo fã precisa assistir. Combinado? Então, bora pro vídeo! Vamos começar com uma das melhores animações já feitas com o Batman até o momento. Batman, a Máscara do Fantasma. O longa foi produzido pela talentosa equipe que cuidava da premiada série de animação do Batman. E a história se passa no presente, mas com alguns flashbacks do passado. O filme apresenta um novo personagem, o Fantasma, que está caçando figurões da máfia de Gotham. Após a morte do primeiro bandido, a polícia culpa o Batman pelo crime. Um dos mafiosos também acredita que é o Batman que está cometendo esses assassinatos. E desesperado, decide contratar ninguém menos que o Coringa para resolver o problema. O que eu lhe pareço? Um pesticida? O filme ainda traz o Bruce em seus primeiros anos de atuação como Homem-Morcego, mais jovem e vivendo um romance com Andrea Belmont. Bruce se apaixona pela moça e, por isso, decide abandonar a ideia de lutar contra o crime, para viver uma vida normal ao lado dela. Sei que fiz uma promessa, mas eu não previa isso. Eu não esperava ser feliz. Entretanto, Andrea desaparece misteriosamente, o que faz com que Bruce se isole ainda mais e mergulhe de cabeça na construção do Batman. Um roteiro bem escrito, dando espaço para os principais personagens da trama, uma animação cuidadosa sobretudo nas cenas de ação, uma trilha sonora marcante e um trabalho perfeito de dublagem fazem dessa animação uma das melhores coisas já feitas com o Homem-Morcego. Essa animação conseguiu algo que poucas vezes é alcançado por uma adaptação: ser melhor que o original. Aqui vemos o Batman destruído por não ter conseguido salvar o Jason Todd, o segundo Robin, de ser morto em uma armadilha arquitetada pelo Coringa. Alguns anos depois, o Batman é desafiado pelo misterioso Capuz Vermelho, um justiceiro que decide limpar as ruas de Gotham, sem seguir o mesmo código de conduta do Cavaleiro das Trevas. O Homem-Morcego tem a ajuda de Dick Grayson, o primeiro Robin, e agora Asa Noturna, para descobrir a identidade do Vigilante. O Capuz Vermelho tem como alvo um dos grandes reis do crime de Gotham, o Máscara Negra, que decide contratar o Coringa para dar um jeito no vilão. O desenrolar da trama nos leva ao inevitável confronto do Coringa contra o Capuz Vermelho, e o Batman descobre que o Vigilante é na verdade o Jason Todd, que sobreviveu ao ataque do Coringa e agora está decidido a se vingar do palhaço do crime, fazendo com que o Homem-Morcego precise proteger o seu arqui-inimigo. O filme tem as melhores sequências de luta das animações do Batman, e um trabalho primoroso de colorização, além de trazer uma questão a ser discutida: o quão eficiente é o trabalho do Batman ao combater o crime em Gotham? Será que não matar o Coringa não faz o Batman corresponsável pelas mortes e crimes cometidos pelo vilão? Batman contra o Capuz Vermelho é uma ótima animação. Vale muito a pena assistir. A próxima animação é uma adaptação de um dos melhores quadrinhos já escritos do Batman, Batman Ano 1. Ela conta a história do Bruce retornando a Gotham após 12 anos, estudando e treinando ao redor do mundo, e o primeiro ano dele como Batman, passando pela ideia de usar o morcego como símbolo, a intimidação como arma e o compromisso de não matar seus inimigos. O interessante dessa animação é que o Batman não é o personagem principal da história. Ele divide o protagonismo com o Comissário Gordon. Paralela à origem do Batman, temos o Tenente James Gordon se mudando para Gotham com a esposa grávida. A construção desse grande personagem do universo do Cavaleiro das Trevas é um dos pontos altos dessa animação. Gordon enfrenta uma polícia violenta e corrupta, um comissário aliado da máfia, uma cidade entregue aos criminosos e outros desafios para manter-se íntegro, não só na sua profissão, mas também com a sua família. O filme ainda traz outros personagens importantes do universo do Batman, como a Mulher-Gato e o mafioso Carmine Falcone. Muitos elementos do ano 1 foram incorporados ao filme Batman Begins, que assim como o quadrinho, exploram a origem do personagem. Recomendadíssimo! Todos comeram bem. Devoraram a riqueza de Gotham, mas o banquete está quase acabando. A partir de agora, vocês não estarão seguros. Batman, o Cavaleiro de Gotham, é um conjunto de 6 curta-metragens,
que se passam entre o Batman Begins e o Batman no Cavaleiro das Trevas. O interessante é que eles foram desenvolvidos por um estúdio oriental, então o estilo de animação é bem parecido com o que vemos nos animes japoneses. Algumas histórias são melhores do que outras. Por isso, gostaria de destacar as seguintes. Tenho uma história para você, em que adolescentes descrevem o Batman de acordo com sua própria interpretação, que vai desde um morcego humano a um robô ultra tecnológico, até que um deles consegue finalmente ver o Batman como ele realmente é. Fogo Cruzado, em que os policiais Ellen e Ramirez precisam levar um criminoso de volta para o Arkham. No caminho, eles discutem se o Batman é confiável ou não. Na volta para a delegacia, eles se veem no meio de um confronto entre gangues rivais, e o Batman aparece para ajudar. Esconderijos na Escuridão, em que vemos o Batman investigando o paradeiro do espantalho, e seguindo a trilha do gás alucinógeno criado pelo vilão, ao mesmo tempo que somos apresentados à origem do Crocodilo, vilão recorrente das histórias do Batman. E por último, O Pistoleiro, em que vemos o confronto entre o Batman e o Pistoleiro em cima de um trem em movimento. Sem dúvidas é o curta com animação e colorização mais bonita e detalhada, com movimentações incríveis e cenários majestosos. Vale muito a pena conferir. Ainda tenho mais animações do Batman para recomendar, mas antes gostaria de te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, escrever seu comentário e ativar as notificações. Assim, você saberá sempre que postarmos algo novo. Combinado? Então, vamos continuar! A próxima animação é baseada na melhor história em quadrinhos já escrita sobre o Batman, O Cavaleiro das Trevas. Por ser uma história longa, a animação foi dividida em duas partes. Um grande acerto na minha opinião, porque assim, os diversos temas tratados na história puderam ser vistos com mais detalhes, e sem pressa. Na primeira parte, vemos que o Batman se aposentou após a morte de Jason Todd, o segundo Robin. Sem o Homem-Morcego, Gotham City se torna um lugar ainda mais violento, especialmente quando um grupo denominado de mutantes e o seu líder aterrorizam a cidade. O Batman já está bem mais velho, e mesmo com o peso da idade, decide voltar à cena para proteger Gotham. O trabalho do Cruzado Encapuzado será ainda mais difícil, porque o comissário Gordon se aposentou e a nova comissária decide caçar o Homem-Morcego. A trama ainda apresenta uma nova Robin, uma tentativa de recuperação do vilão Duas Caras, o debate acerca do impacto das ações do Batman na sociedade, o despertar do Coringa ao ver que o herói está de volta ativa, Batman, querido. E é claro, a luta final entre o Batman e o líder da gangue mutante. A luta é maravilhosamente coreografada, nos dando a impressão de que são verdadeiros tanques de guerra se chocando um contra o outro. Essa história foi criada em 1986, e como era de praxe para os filmes e quadrinhos da época, a batalha final sempre acontecia num lugar inóspito, e o herói tem ao seu favor não apenas a sua força e suas técnicas, mas a arma secreta de todo herói dos anos 80, frases de efeito. Você não tá entendendo. Isso não é uma poça de lama. É uma mesa de operação. E eu sou o cirurgião. A primeira parte já tem o seu lugar garantido na nossa lista, mas a segunda é ainda melhor. Na parte 2, vimos que as ações do Batman tiveram consequências em Gotham, e as pessoas começam a seguir o exemplo do Cavaleiro das Trevas, e fazer justiça com as próprias mãos. Esse comportamento preocupa o governo americano, que decide enviar um certo Homem de Aço para acalmar a situação. Enquanto isso, o Dr. Bartholomew Whopper, psiquiatra responsável pela cura do Duas Caras no primeiro filme, conclui que o Coringa também está curado, e pronto para viver em sociedade, e o leva ao talk show para provar isso. Que ótima ideia, não? Obviamente que o Coringa estava fingindo, e acaba matando a todos no programa de TV para atrair a atenção do Batman. Já é chegada a hora do Cavaleiro das Trevas e o Palhaço do Crime resolverem suas diferenças de uma vez por todas. E é exatamente isso que acontece. A trama ainda traz um confronto entre os soviéticos e os americanos. Os americanos levam a melhor, até porque o Super-Homem está do lado deles. O Superman tenta convencer o Batman a se entregar às autoridades. E os dois têm uma das melhores batalhas da história do universo dos super-heróis de todos os tempos. A luta acontece no Beco do Crime, lugar onde os pais do Bruce foram assassinados e o Batman surgiu. O final dessa animação é fantástico e, na minha opinião, é o final definitivo para o personagem. Se você ainda não assistiu, corre, porque vale muito a pena. Como você pode ver, as minhas histórias favoritas do Batman são aquelas que exploram a mente do personagem e dos seus antagonistas. Geralmente elas são mais sombrias e violentas até certo ponto. Mas tem uma abordagem do Batman que é uma das minhas favoritas e que não poderia ficar de fora dessa lista.
Estou falando do carismático Lego Batman. Preto, todo filme importante começa com uma tela preta. Esse é a casa que o Batman ergueu. A trama do filme é a seguinte: Gotham é atacada por praticamente todos os vilões do Batman de uma só vez. O Homem-Morcego tem um confronto com o Coringa e machuca os sentimentos do seu rival, dizendo que o vilão não é tão importante em sua vida como ele pensa que é. Não existe nós. Batman e Coringa não são nada. Eu não preciso de você. Eu não preciso de ninguém. Pegou pesado, Batman, levando o palhaço do crime a buscar um meio de se vingar do herói. O Batman salva o dia. No dia da aposentadoria do comissário Gordon e da promoção da sua filha Bárbara para o cargo de comissária, o Coringa invade a festa com o resto dos vilões. Mas todos se rendem à polícia. Sem criminosos, não há crime. Sem crime, Gotham não precisa do Batman. Apesar de perceber que isso torna a cidade mais segura, Batman suspeita que o Coringa está planejando algo e decide bani-lo para a Zona Fantasma, uma prisão para alguns dos vilões mais perigosos do universo. O Coringa liberta os vilões da Zona Fantasma e lidera um ataque final a Gotham. O Lego Batman tem como foco um público mais jovem do que o das animações apresentadas até aqui. Por esse motivo, o roteiro precisa deixar uma lição para as crianças que estão assistindo a animação. O filme mostra o Batman como um personagem egoísta e solitário, mas durante a trama ele percebe que precisa confiar e se importar mais com as pessoas. Batman precisa de uma família. É nesse momento que a participação da Batgirl, do Robin, do Alfred e até mesmo do Coringa ajuda o Cruzado Encapuzado a salvar a cidade. Outro diferencial do Lego Batman é a quantidade infinita de referências a tudo que já foi feito com o Batman. Tem referência aos filmes, ao desenho animado, aos quadrinhos e até mesmo ao seriado de TV dos anos 60. Outra animação divertidíssima é Lego Batman, super-heróis se unem. Nessa animação, o Coringa e o Lex Luthor se unem para destruir o Batman e o Superman, e com isso, concretizar os seus objetivos maléficos. Assim como o Lego Batman, esse filme é cheio de referências, que vão desde a participação dos membros da Liga da Justiça e da galeria de vilões do Batman, até as músicas clássicas, tanto do Batman como do Superman. What's that song? Sounds familiar. Esses dois filmes do Batman Lego são super divertidos e vale muito a pena assistir. Como menção honrosa, gostaria de citar Batman do Futuro, O Retorno do Coringa. A história se passa no futuro de Gotham. Bruce Wayne já está mais velho e não é mais o Batman. Agora ele treina um aprendiz, o Terry McGinnis. Para a surpresa de todos, o Coringa reaparece em Gotham. Entretanto, ele parece não ter envelhecido nem um pouco, o que causa estranheza nos heróis. O ponto a se destacar nessa animação é a trama que envolve o Tim Drake, o terceiro Robin. E como o Coringa conseguiu perturbar a mente desse personagem com o intuito de forçar o Batman a passar dos limites. Muito embora tenha sido algo marcante e bem roteirizado, essa parte ficou bem pesada e acabou sendo censurada quando a animação foi exibida na TV aberta. A outra menção é Batman e Senhor Frio, Abaixo de Zero. Desde seu último confronto com o Batman, o Senhor Frio se escondeu no Ártico com sua esposa, Nora Freeze, ainda congelada criogenicamente. Quando o submarino emerge por baixo do abrigo do Senhor Frio, a câmara que mantinha Nora congelada é destruída. Para sobreviver, Nora precisa de um transplante de órgãos, mas devido ao seu tipo sanguíneo raro, a única doadora compatível é Bárbara Gordon, a Batgirl. Por isso, o Senhor Frio decide raptar a garota, e os três heróis conseguem fugir do esconderijo e cuidar da esposa do Senhor Frio. O Batman não aparece muito nessa história, mas a qualidade nos detalhes de animação, as cores e um roteiro simples e direto fazem dessa uma ótima sugestão para a nossa lista. E pra você, Flash Nerd, qual a melhor animação já feita com o Batman? Ficou faltando alguma animação na nossa lista? Não tem problema, escreve aqui nos comentários, eles são muito importantes e vão fazer com que a nossa conversa vá para além desse vídeo. Não esquece de deixar o like e seguir as nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!